Creepy Real. Olá pessoal, meu nome é Gabriel. Como tenho visto que vocês compartilham muitas histórias que aconteceram com motoristas de diferentes aplicativos, criei coragem para contar este acontecimento horrível que, infelizmente, aconteceu com meu irmão, que trabalhava como motorista de Uber. Mais do que tudo, quero compartilhar isso com as pessoas para que me ajudem a entender o que foi que aconteceu, porque até hoje, minha família e eu continuamos com muitas perguntas. Isso aconteceu em 2019. Meu irmão já tinha 1 ano trabalhando para essa empresa. Nós somos de São Paulo, mas às vezes alguns clientes do meu irmão pediam que ele os levasse até cidades vizinhas, e ele sempre aceitava porque a grana era muito boa. Ele era apenas 2 anos mais velho que eu, então a gente tinha muita confiança um no outro e sempre contávamos tudo. Naquela época, ele tinha 25 e eu 23 anos. Lembro que naquele dia, ele saiu bem cedo de manhã, e por volta das 5 da tarde, ligou para minha mãe para avisar que tinha aparecido uma viagem para fora da cidade, dizendo que chegaria um pouco mais tarde que o normal, para que ela não se preocupasse. Como eu já disse, essas viagens eram muito comuns, então minha mãe lhe deu a bênção e disse para ele ligar quando estivesse entrando na cidade de novo. O dia passou normalmente. Eu estava fazendo uns trabalhos da faculdade quando de repente meu celular tocou. Vi que era meu irmão. Atendi na hora e, ao ouvir a voz dele, notei que estava meio agitado, assustado. "O que foi, cara?" perguntei. Ele me disse que algo muito estranho estava acontecendo e que ele não sabia o que fazer. Me contou que estava parado em um estabelecimento no meio da estrada, mais especificamente numa vendinha. Ele tinha parado ali na volta para comprar algo para comer, mas, ao estacionar em frente à loja, uma senhora idosa estava sentada numa cadeira e, quando o viu chegar, antes mesmo que meu irmão descesse, a senhora se levantou da cadeira, muito alterada, com uma cara de pavor, olhando para o carro dele. Mais especificamente, para o banco do carona. Do nada, ela começou a gritar com meu irmão enquanto ele descia do carro, dizendo que algo muito ruim vinha com ele. A senhora gritava que ele não podia mais entrar no carro, ou melhor, que não devia. Ela repetia que algo muito ruim aconteceria com ele se ele entrasse de novo. Meu irmão não sabia o que fazer, estava muito assustado. A senhora não parava de implorar, quase de joelhos, para que ele ficasse na loja, que por favor não entrasse de novo no carro. Meu irmão comentou que não sabia o que dizer para a senhora, estava muito confuso. Então, ele decidiu entrar na loja. Nisso, saiu um senhor, que era o dono, e pediu desculpas ao meu irmão pelo que a senhora estava dizendo, falando que ela já não estava bem da cabeça por causa da idade, que a desculpasse, por favor. Ele também me contou que o senhor levou a idosa para os fundos onde eles moravam, imagino, para que ela não continuasse a incomodá-lo, mas que durante todo o tempo em que ele a levava, ela não parava de gritar para o meu irmão, pedindo por favor para ele não entrar no carro, que havia algo muito ruim ali com ele no banco do carona. Foi por isso que meu irmão decidiu sair da loja e me ligar. Como já mencionei, a gente tinha muita confiança e contava absolutamente tudo um para o outro. Ele estava muito assustado, e eu pude ouvir isso na sua voz. Ele me perguntava de uma forma desesperada se devia ou não entrar no carro, pois o que a senhora tinha dito o havia deixado muito nervoso. A verdade é que eu não sabia o que dizer, pois eu também já tinha ficado muito preocupado. Perguntei várias vezes se ele queria que eu fosse buscá-lo com o carro da minha mãe, mas ele disse que não. Insistiu muito para eu não ir, pois estava muito longe e ele sabia que eu sempre tinha muito trabalho da faculdade. No final, ele me disse que já ia entrar no carro, que não podia dar ouvidos a uma idosa que já estava delirando. Eu insisti de novo que ia buscá-lo, mas ele continuou dizendo que não. Além disso, não queria deixar o carro dele ali, pois aquela região tem muitos roubos, e aquele carro era sua única ferramenta de trabalho. "Tá bom, irmão. Por favor, me liga por qualquer coisa e me avisa quando entrar na cidade", eu respondi. Ele disse que sim, que não era para eu me preocupar e obrigado por sempre ouvi-lo, que nos veríamos em umas horas. Depois disso, desliguei. E essa foi a última vez que falei com meu irmão. Por volta das 9h30 da noite, recebemos uma ligação em casa. Lembro que minha mãe e eu estávamos jantando e ela estava esquentando a comida para o meu irmão para quando ele chegasse, pois não devia demorar. E quando ela atendeu o telefone, confirmou para quem ligava que era ela quem estava falando. Segundos depois, ela caiu no chão,
gritando de uma forma horrível que eu jamais vou conseguir esquecer. Peguei o telefone. Era um policial, nos avisando que meu irmão tinha sofrido um acidente na estrada, na rodovia Presidente Dutra, e que ele já estava sem vida. Não sei como consegui chegar até lá, mas chegamos, minha mãe e eu. Nos disseram que o carro todo tinha ficado completamente destruído, menos a área do carona. Era algo que nem os policiais conseguiam explicar. Era sem lógica, impossível que aquilo tivesse acontecido. Se ele bateu de frente, era lógico que o lado do passageiro também estivesse feito em pedaços. Mas eu vi, estava intacto. Naquele momento, lembrei do que meu irmão tinha me contado na ligação. Aquilo que a senhora tinha dito, que no banco do carona vinha algo muito maligno com ele. E embora me custasse muito acreditar naquela senhora, não havia outra explicação lógica. Além de toda a dor que eu estava sentindo naquele momento pelo que aconteceu com meu irmão, eu também sentia muito medo e um arrepio percorrendo todo o meu corpo. Uma sensação espantosa que, na verdade, não desejo a ninguém. Claro que, naquele momento, não quis comentar nada disso com a minha mãe, pois era óbvio que ela não tinha cabeça para isso. E eu sabia que ela também ficaria muito brava comigo por não ter contado o que meu irmão me disse na ligação. Mas depois de alguns meses, criei coragem e contei para minha mãe o que aconteceu com meu irmão naquele dia. E claro, ela ficou muito brava comigo por não ter dito na hora. E me disse que devíamos procurar aquela senhora. Eu respondi que era quase impossível encontrá-la, pois havia muitas vendinhas naquele longo trecho de estrada. Perguntei para que ela queria ir até lá, e ela, entre lágrimas, me disse que queria encontrar alguma explicação para o que tinha acontecido com meu irmão. Por que aconteceu isso com ele se ele era uma pessoa tão boa? Que coisa era aquela que vinha com ele? Todas essas são perguntas que ainda nos fazemos, pois nunca fomos procurar aquela senhora. Minha mãe diz que talvez meu irmão tenha dado carona para alguém que carregava algum trabalho de bruxaria e deixou algo muito ruim no carro dele, pois de outro modo não se explicava o que aconteceu. E é algo que, até hoje, não temos ideia do que foi que aconteceu de verdade. Boa noite, espero que estejam todos muito bem. Meu nome é Léo e por muitos anos me dediquei a ser motorista de Uber. Aqueles que também são motoristas em qualquer aplicativo não vão me deixar mentir. Neste trabalho, a gente vê todo tipo de coisa. Você nunca sabe quem vai entrar no seu carro ou por quais trechos perigosos vai ter que passar. Mas enfim, faz parte do ofício. Esta história que vou contar aconteceu comigo há quase um ano, em uma viagem que fiz com uma passageira. Eu já estava terminando meu dia de trabalho, iam dar umas 9 da noite, e eu já me preparava para deixar meu último cliente e depois ir para casa, pois minha esposa e meus filhos me esperavam. Mas nisso, caiu outra viagem. Uma moça tinha solicitado meu serviço para que eu a levasse a um lugar que ficava nos arredores da cidade, já na estrada. Pensei muito antes de aceitar a viagem, pois já era bem tarde. Eu ia demorar uns 40 minutos para ir e voltar, mas o pagamento era muito bom. Então, liguei para minha esposa para avisar e aceitei a corrida. Peguei essa moça no que parecia ser a casa dela. Ela trazia nas mãos um buquê de rosas muito grande. Entrou na parte de trás e me disse: "Boa noite." Eu respondi da mesma forma e começamos a viagem. Perguntei para onde exatamente ela se dirigia, pois a localização que ela marcou no mapa não era muito precisa. Quer dizer, não havia nada ali, segundo o mapa, apenas mato. Ela me disse que não sabia exatamente onde era, que sempre se perdia quando ia sozinha no carro dela, mas que não era para eu me preocupar, que ao nos aproximarmos, ela saberia por onde ir. Ela também me disse que ia solicitar meu serviço de novo para que eu a trouxesse de volta para casa. Eu respondi que tudo bem, pois obviamente não a deixaria sozinha no que parecia ser um matagal. Pegamos a estrada e tudo normal. A verdade é que não conversamos nada. Ela estava muito séria e eu não queria ser inconveniente. Saí para a rodovia e tudo já estava escuro demais. Eu não parava de me perguntar: aonde essa moça vai a 1 hora dessas da noite? Aquilo me intrigava muito, pois que mulher decide ir para o meio do mato, no meio do nada e a essa hora? Eu estava muito alerta a qualquer coisa, pois, na experiência que tenho como motorista de Uber, aquilo era muito anormal. Já estava me aproximando do lugar que ela indicou no mapa como seu destino final. Perguntei se deveria seguir em frente, o que eu deveria fazer. Ela me disse para seguir reto mais um pouco, que ela me avisaria quando virar à esquerda.
Continuei dirigindo naquela estrada escura quando, de repente, o vento começou a soprar muito mais forte do que antes. Tão forte que tive que fechar os vidros. E de um segundo para o outro, apareceu um senhor na beira da estrada caminhando. E de repente ele entrou no meio do mato. A moça me disse para ir por ali, por onde aquele senhor tinha entrado. Achei a situação toda bastante estranha, mas fiz o que a moça pediu e entrei por onde aquele senhor tinha virado. Comecei a dirigir bem devagar por dentro do mato. Estava tudo escuro demais e o caminho era cheio de pedras. Mas o estranho foi que aquele senhor não estava mais lá. Eu me perguntei como ele tinha conseguido andar tão rápido. Não dava para vê-lo em lugar nenhum. Na minha cabeça eu pensava, será que isso é alguma armadilha para me assaltar? É que a situação era muito esquisita. De repente a moça disse, é aqui. Parei o carro e ela me pediu para esperá-la. Ela desceu e caminhou um pouco para a esquerda. Depois disso, vi que ela chegou até onde havia uma cruz de cimento. Ela se ajoelhou e colocou as flores ali. E depois disso, entendi que ela ia visitar o lugar onde alguém faleceu e colocar flores. Tudo fez sentido para mim. Mas o mais sinistro desta história é o que vou contar a seguir. Ela ficou uns minutos ali, depois voltou para o meu carro e me disse que solicitaria a viagem de volta no aplicativo, para que eu a levasse para casa. Eu respondi que sim, para que fosse tudo mais seguro, e assim ela fez. Já no caminho de volta, ela começou a me contar que o pai dela havia falecido naquele lugar onde tínhamos ido, que ele trabalhava naquelas terras, mas um dia sofreu um acidente e o trator dele o esmagou. Eu não sabia o que dizer. Apenas falei que sentia muito e ela me disse obrigada, mas que o pai dela sempre a guiava quando ela ia visitar aquele lugar, pois ela sempre se perdia. Fiquei um pouco confuso e perguntei, como assim seu pai a guiava? Afinal, ele já estava morto, e ela me respondeu que sempre que ela estava se aproximando do lugar, o pai dela saía de repente, caminhando na estrada e virava na direção onde estava a sua cruz. Naquela hora, eu gelei quando ela me contou isso, pois eu mesmo vi aquele senhor caminhando e virando naquela direção. Ela ficou me olhando, ao ver que eu não respondia nada. Já sei o que você está se perguntando. Se meu pai era o senhor que você viu caminhar. E sim, era ele. Mas não se preocupe, não tenha medo. Ele sempre foi uma pessoa muito boa, disse a moça. Eu apenas sorri, nervoso. Não soube o que responder e a viagem se tornou um pouco desconfortável, pois eu não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele senhor caminhando no meio do nada para depois desaparecer. Finalmente chegamos à casa dela. Ela desceu, me agradecendo. Pediu desculpas se tinha me assustado e me deixou uma gorjeta muito boa. A verdade é que eu estava, sim, bastante assustado. Fui muito rápido para casa para contar à minha esposa o que tinha acabado de acontecer, e ela também não conseguia acreditar. E bom, esta é a história mais paranormal que eu tenho, pois foi a única vez que eu vi um fantasma. E diferente do que muitos dizem sobre como eles se parecem, ele se via como uma pessoa normal. Não parecia que estava morto. E isso é o que mais me dá terror. Pois agora não sei quem está vivo e quem não está quando estou na rua e tem muita gente. É algo que, desde então, não sai da minha cabeça. Saudações, pessoal! Meu nome é José Luiz e sou de Florianópolis. Eu sou motorista de Uber e trabalho na plataforma desde 2018. E em todo esse tempo, já me aconteceram muitas coisas estranhas. Mas, na minha opinião, esta história que vou contar supera todas as outras. Eu trabalho à noite, pois tem muito movimento na região dos barzinhos e baladas. Quase sempre saio para trabalhar com meu carro por volta das 9 da noite e volto para casa lá pelas 5 da manhã. Naquela noite, lembro que saí um pouco tarde, depois das 10h30, e quase que imediatamente recebi a solicitação de uma viagem. Um senhor que estava na região central e pedia para ser levado a um bairro residencial de alto padrão da cidade. Aceitei a viagem e fui buscá-lo. Ao chegar, percebi que era um homem extremamente alto. Não estou mentindo, ele media facilmente uns 2 metros. Vestia um terno muito elegante e carregava uma pasta. Parecia ser um homem de negócios. Ele entrou no meu carro sem dizer uma única palavra. Eu até disse, boa noite, e ele não me respondeu. O que para mim, na verdade, não é algo incomum, pois tem muita gente que é assim mesmo. Não responde nem um boa noite. Mas, enfim.
Durante todo o trajeto, não trocamos uma única palavra, até que finalmente chegamos ao seu endereço. Uma casa belíssima, de 2 andares, muito bonita e moderna. Havia luzes acesas lá dentro, tudo muito normal. O homem desceu do carro sem me dizer nada, nem mesmo um obrigado. Mesmo assim, eu disse boa noite antes que ele fosse, embora, obviamente, ele não tenha respondido. Saí do local e me dirigi para a área das baladas e bares da cidade, mas nisso recebi uma ligação da minha esposa, me pedindo se, por favor, eu poderia voltar para casa e ficar cuidando das crianças, pois a mãe dela tinha passado mal e ela precisava ir para o hospital cuidar dela. Claro que eu disse que sim, que não se preocupasse, então voltei para casa e não trabalhei mais naquela noite. Aquela foi minha única viagem. No dia seguinte, quando meus 2 filhos entraram no carro para que eu os levasse à escola, um deles me perguntou: "Pai, de quem é este celular?" Eu me virei e notei que meu filho tinha um celular nas mãos. Perguntei de onde ele tinha tirado e ele respondeu que estava ali no banco de trás quando ele entrou. Peguei o celular, que estava desligado. Fiquei pensando de quem poderia ser, quando me lembrei daquele sujeito. Antes disso, eu tinha limpado meu carro e não havia nenhum celular ali. Então ele era a única pessoa de quem poderia ser aquele telefone. Então fui deixar meus filhos na escola e depois decidi ir entregar o celular para aquele homem, no mesmo endereço onde o havia levado na noite anterior, onde eu supunha que era sua casa. Eu tinha que fazer isso, pois não havia como entrar em contato com ele, já que eu estava com o telefone dele e não queria problemas que acabassem me acusando de ter roubado ou algo assim. Então, fui até o mesmo endereço da noite anterior. Mas ao chegar lá, percebi algo muito estranho e arrepiante. Aquela casa tão bonita e elegante, onde eu deixei aquele senhor na noite anterior, estava completamente abandonada. O telhado estava quase caindo aos pedaços, não tinha pintura nem janelas e dava para ver o mato alto crescendo dentro dela. Era uma casa horrível, em péssimas condições, completamente abandonada. Verifiquei de novo se não tinha errado a rua ou algo assim, mas não. Eu estava no endereço certo. Verifiquei várias vezes, pois não encontrava explicação alguma para o que estava acontecendo. Além disso, era a mesma casa, a mesma fachada e formato. Só que abandonada e em péssimas condições. Fiquei ali um bom tempo tentando assimilar o que estava acontecendo. Decidi até descer e dar uma olhada. Não sei exatamente o que eu estava procurando, acho que apenas uma explicação. Desci do carro, mas não havia nada para ver. Os galhos altos me impediram de chegar até a entrada. Era real o que eu estava vendo. Era uma casa abandonada há muito tempo. Voltei para o meu carro e saí dali imediatamente, ainda com o celular daquele homem nas mãos, se é que se pode chamá-lo assim. De verdade, pensei que estava até ficando louco. Como aquilo podia ter acontecido? À noite, fui visitar minha esposa e a mãe dela no hospital. Contei para minha esposa o que tinha acontecido e também mostrei o celular. Ela ficou apavorada, assim como eu, e me disse que eu devia me livrar daquele telefone, pois poderia estar amaldiçoado ou algo assim. Não sabíamos, na verdade, de quem era. No final, fiz o que ela disse e joguei o celular no lixo ao sair do hospital. Mas, antes de ir para casa, decidi voltar àquele endereço para me certificar de novo do que tinha visto e de que era real. Então entrei no meu carro e dirigi de novo até lá. Mas, ao chegar, vi novamente aquela casa em perfeitas condições. De novo, muito bonita e elegante, com todas as luzes acesas. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Até mandei uma foto para minha esposa e ela me deu uma bronca por ter voltado, mas eu não podia ficar com a curiosidade. Então, fiquei um tempo do lado de fora para ver se via aquele homem sair ou mais alguém. Mas passou muito tempo e não vi ninguém. E eu já não podia ficar mais tempo, pois meus filhos estavam sozinhos em casa e minha esposa não parava de me ligar brava para que eu voltasse, então tive que ir. No dia seguinte, voltei lá às escondidas. E de novo, estava abandonada. Aparentemente era algo paranormal. Não havia outra explicação para que aquela casa só estivesse em funcionamento durante a noite. É algo que me dá arrepios até hoje, só de lembrar. Vale mencionar que naquele quarteirão só havia construções em obra, inacabadas. Não parecia ter casas prontas por perto. Portanto, aquela casa não tinha vizinhos. Ninguém a quem eu pudesse perguntar o que acontecia ali. Então, sempre fiquei com a dúvida.
Depois de meses, minha esposa e eu decidimos ir lá mais uma vez, à noite. E, para minha surpresa, a casa estava completamente abandonada. Talvez fosse porque a maioria das casas ao redor já estava pronta e habitada. Então, o que quer que habitasse aquela casa à noite, só o fazia quando aquele quarteirão estava completamente sozinho, sem ninguém para perceber o que acontecia ali. De verdade, muitas vezes a realidade supera a ficção. Sem dúvida alguma, é a coisa mais estranha que já me aconteceu na vida. E graças a isso, já não sou cético com nada. Minha mente está muito mais aberta a acreditar em coisas sobrenaturais. Pois, sem dúvida alguma, elas existem. Meu nome é Ricardo. Quero compartilhar com vocês esta história de quando eu era motorista de Uber. Sou muito fã de terror e adoro ouvir histórias desse tipo, mas, pessoalmente, nunca tinha me acontecido nada paranormal até eu entrar nesse trabalho. E agora, mais do que nunca, tenho muito respeito por tudo o que não conhecemos. E bom, esta é a minha história. Eu moro em uma cidade na fronteira, no norte do país. Tem muitas pessoas que vivem em vilarejos que ficam a uns 20 ou 30 minutos da cidade. Então, muitas das minhas viagens eram para levar ou buscar gente de lá. Em poucas palavras, eram viagens longas, mas bem pagas. Uma noite, enquanto eu estava trabalhando, uma cliente solicitou meu serviço para que eu a buscasse em um shopping e a levasse até sua casa, em um desses vilarejos que comentei, que fica a uns 20 minutos da cidade. Aceitei a viagem e, ao checar a hora, soube que aquela seria a última, pois já estava ficando muito tarde. Peguei a senhora, desci para ajudá-la com todas as suas sacolas e tudo normal. Lembro que já iam dar umas 10 da noite quando comecei a dirigir. Saímos da cidade e depois lembro que tinha que dirigir por um longo trecho no meio do mato, em um caminho de terra, para chegar até a casa dela. Tudo já estava bastante escuro e muito solitário. Quem mora por aqui sabe que andar nesses lugares à noite é muito perigoso nos tempos de hoje. Então, eu já queria chegar logo para voltar para a cidade antes que ficasse ainda mais tarde. A senhora, durante todo o caminho, estava muito séria, e eu também não sou de puxar muito papo. Eu dirigia por esse caminho de terra que comentei quando, de repente, do nada, apareceu um ciclista. Ele ia pela beira do caminho no meio do mato, mas na mesma velocidade que a gente. Ele pedalava ao lado do meu carro. Eu olhava para ele, mas quase não conseguia ver seu rosto por causa da escuridão. Além disso, ele ia muito rápido e se escondia entre os galhos. E de um segundo para o outro, a senhora abaixou o vidro e começou a gritar: "Siga o seu caminho, Mauro! Você não pertence mais a este plano. Vá descansar!" Eu apenas ouvia a senhora sem entender absolutamente nada. Apenas via o ciclista nos olhando fixamente enquanto pedalava sua bicicleta. Pedi à senhora, por favor, que subisse o vidro de novo. Estava entrando muito vento e poeira. A senhora me obedeceu e subiu a janela. Mas quando voltei a olhar para a frente, vi como aquele ciclista estava se atravessando na minha frente. Eu não consegui frear a tempo. Ele estava a poucos metros de distância e eu só estava esperando ouvir a batida forte. Mas a batida nunca veio. Aquele ciclista tinha virado fumaça. Freiei com tudo, completamente assustado e ofegante. Olhava para todos os lados para tentar encontrar aquele rapaz. Perguntava à senhora, alterado, onde ele estava, para onde ele tinha ido. E ela me respondeu: "Não se preocupe, meu filho. Ele já não está mais vivo." Ela me respondeu em um tom muito tranquilo. Eu desci do meu carro e verifiquei por todos os lados, até debaixo dele, mas não havia nenhum rastro daquele rapaz nem da sua bicicleta. Voltei a entrar no carro e a senhora me pediu que fôssemos embora. Insistiu para eu não me preocupar, que aquele rapaz já não estava mais vivo há muito tempo. Pedi a ela que, por favor, me ajudasse a entender o que tinha acabado de acontecer, pois eu estava muito confuso e assustado. E ela me contou que aquele rapaz vagava por ali, que era um jovem do vilarejo e sempre andava em sua bicicleta para todos os lados. Mas uma noite, um carro o atropelou naquele mesmo trecho e ele perdeu a vida na hora. Eu estava muito cético e não conseguia acreditar no que a senhora estava me contando naquele momento. Ou melhor, não queria acreditar, porque aquilo me assustou muito. Mas na realidade, aconteceu. E eu nunca consegui encontrar outra explicação lógica. Agora, mais do que nunca, acredito que o paranormal existe.
e isso mudou por completo a minha forma de ver as coisas.